Muito bom dia, dia 20 de setembro. Então vamos começar a semana que parece que será complicada, ao menos nesse início agora. Índices futuros americanos caindo mais de 1%, bolsas europeias caindo forte também, tá? Todas as commodities também indo para baixo, minério de ferro com mais de 7%, enfim, todas elas, com exceção ao ouro e a prata agora subindo. De resto, todas começando a semana complicada. Aquele pacote de 3 trilhões e meio nos Estados Unidos de gastos sociais ainda segue tendo forte oposição dos republicanos, uma vez que os democratas querem continuar gastando mais e mais, e a gente vê a popularidade do presidente Joe Biden, democrata, caindo bastante agora, principalmente depois de todos os eventos no Afeganistão, tá? Lembrando ainda que os democratas querem aumentar o teto da dívida federal para poder gastar mais, uma vez que eles estão chegando no final do ano, já batendo nesse teto. Então eles aumentam o teto do gasto federal para poder gastar ainda mais. Complicada essa situação. E ainda na semana a gente tem quarta-feira a reunião do Federal Reserve, o Banco Central Americano, que deve manter a taxa inalterada entre 0 e 0,25, deve continuar batendo na tecla de que a inflação é temporária, ainda mais porque o índice de preço ao consumidor veio abaixo no mês de agosto. Para quem me acompanha diariamente, a gente falou isso aqui. Então, eu não acredito que eles mexerão na taxa de juros e também não mexerão no montante de compras de ativos, mantendo em 120 bilhões de dólares mensais. O chamado tapering, ou seja, diminuir o gasto com essa compra de ativos para injetar dinheiro na economia, na minha opinião, deve se estender ainda por um bom tempo. Na Alemanha, saiu o índice de preço ao produtor. Esse veio maior do que o esperado, veio alto, 1,5% no mês e 12% no ano, ambos acima do que o mercado esperava, mas é como a gente vem falando, ainda no curto prazo devemos sentir isso, mas no longo prazo, na minha opinião, com a reestruturação da cadeia produtiva, principalmente do montante de produtos chegando na ponta final, com mais oferta de produtos, dentre outros fatores, a inflação deve arrefecer ao longo dos próximos meses. Veremos, tem muitos critérios ainda subjetivos envolvidos, mas essa é o lado que eu tenho levado essa minha análise, tá? Veja, em Hong Kong saiu o índice de preço ao consumidor 1,6%, sendo que a expectativa era 1,8% e no mês passado tinha vindo 3,7%. Então, em Hong Kong, o índice de preço ao consumidor veio bem abaixo do que estava no mês passado. China e Japão, hoje é feriado nacional lá, mas essa semana ainda tem reunião do Banco Central da Noruega, que pode ser o primeiro país desenvolvido a subir as suas taxas de juros na Europa, e tem também Banco do Japão, que deve manter a sua taxa de juros, e vou falar mais à frente que tem a eleição do Banco do Brasil também, tá? Agora, a Evergrande, que eu venho falando desde a semana passada e se estendeu mais o papo sobre ela no final de semana, ela falou que está começando a pagar com imóveis aqueles detentores de sua dívida. Essa semana pode ser super complicada para ela tem um juro de 83 milhões de dólares na próxima quinta vencendo, é muito pouco, 83 milhões de dólares frente a uma dívida de mais de 300 bilhões que ela tem, tá? Eu falei aqui na semana passada que a dívida pública, a dívida externa brasileira está na casa dos 170 bi de dólar, só dessa empresa da Evergrande é mais de 300 bi, então o que vence são 83 milhões, é muito pouco, mas mesmo assim ela deve dar default nessa dívida, calote nesse montante. Então tá bastante preocupante a situação, porque isso pode se estender, pode ser o tal do Lehman Brothers da China, o famoso banco que quebrou em 2008 nos Estados Unidos, tá? E ela ainda tem, a Evergrande, 6 bi de dólar pendente, 6 bilhões de dólares pendentes em produtos de gestão de fortunas que ela está escolhendo, está pedindo para os detentores da dívida escolher entre apartamento, escritório, espaço de varejo, estacionamento ou desconto no reembolso da dívida. Então, vamos ficar de olho porque isso pode impactar bastante a semana. No Brasil, a gente tem a decisão do Boletim Focus, né, que fala sobre a taxa de juros, sobre o IPCA, sobre o crescimento do PIB, tem toda segunda-feira, e quarta-feira a decisão do Banco Central, que deve subir a taxa de juros em 1%, hoje em 5,25%, deverá subir para 6,25%. E lembrando que eu falei aqui na semana passada que o governo brasileiro ele aumentou o IOF para tomada de crédito de PJ e PF. Isso deve arrecadar apenas 2 bilhões de reais, tá? E fizeram isso
com a desculpa ou com o pretexto de arrecadar mais para poder pagar uma parte do Bolsa Família. Mas esse Bolsa Família precisa de mais de 20 bi com o aumento que se pretende dar. Aonde estaria o resultado? Numa reforma administrativa que foi adiada à votação para a gente diminuir radicalmente os gastos absurdos e ineficientes que o Estado brasileiro tem, ao invés de ficar onerando mais pessoas físicas e mais principalmente empresas em pagamento de impostos. E isso não depende do presidente A ou B, e sim do legislativo e de uma classe política como um todo que não é disposta a tirar as suas benesses, as suas vantagens e prefere onerar todos nós que produzimos na ala produtiva, na ala privada. Portanto, isso é uma discussão que a gente tem que ampliar e não empurrar a poeira para debaixo do tapete, mas sim pleitear por uma reforma de diminuição desse Estado de novo, inchado, ineficiente e péssimo que a gente tem no Brasil, tá? Então vamos lá, começar a semana que parece que vai ser conturbada, mas de novo, como diz o Peter Lynch naquele vídeo dele super famoso que eu já mandei aqui, que posso reencaminhar para quem quiser, a volatilidade é boa quando a gente sabe aquilo que a gente está fazendo no longo prazo. Então, altos e baixos, a gente passa por isso, mas o importante é a gente estar pré-determinado no que a gente pensa na nossa carteira de investimentos de mais longo prazo. Uma ótima semana a todos, um forte abraço, Bruno Musa.